Comunicação e mídias digitais, web aula sobre a unidade 2, acerca dos subsídios e ferramentas para a elaboração de estratégias de marketing na era digital. Olá, gente, tudo bem? Estamos então aqui na nossa segunda web aula da nossa disciplina. Hoje a respeito de publicidade digital, comunicação integrada e toda então a importância do desenvolvimento dessa nossa disciplina e o quanto é importante a gente trazer alguns contextos. Relembrando, eu sou o professor Marcos Brandão e estou à disposição de vocês. Então hoje a gente dá início nessa segunda web aula. Eu preferi até trazer novamente alguns conceitos e relembrando conceitos de marketing e comunicação, o quanto trabalhamos com isso lado a lado na busca e nos conceitos e para encontrar de fato aquilo que eu possa atender as minhas empresas, mais especificamente atender às necessidades e desejos dos nossos consumidores. E lembrando então, falando sobre marketing e sobre a comunicação, quando eu me refiro a marketing, eu estou me referindo então a todo esse processo de planejamento, execução, de concepção, na busca de criação de produtos, serviços, estipulação do seu preço, do quanto ele vai custar, os seus valores, para qual praça ele vai ser distribuído. E aí, então, eu chego ao conceito, depois de tudo isso, a um conceito de comunicação, certo? Afirmar na mente do meu consumidor que eu existo, que eu sou presente e que eu tenho que insistir que eu continuo ali presente na sua mente, que eu sirvo, então, para suprir suas necessidades e seus desejos. É uma percepção, então, que a gente dá para o consumidor que a gente existe, que esse consumo, que uma marca existe, que um produto existe, certo? Mas a comunicação tem esse papel essencial de manter viva a ideia de que eu existo dentro da mente do nosso consumidor. E aí, por consequência, lembrando que dentro do marketing nós falamos então dos 4 P's, tradicionalmente falando, nós falamos dos 4 P's. Estes P's, produto, preço, praça e promoção. Lembrando que este é meu composto de marketing, né, que são os meus 4 P's, mas que dentro destes 4 P's, o item de promoção, que é especificamente o de comunicação, ele é o único que também tem o seu próprio mix, que é o mix de promoção, né, que é o composto de comunicação, certo? Ele é o único que trabalha de forma eficiente com diversas ferramentas de comunicação para que toda a mensagem a criada, a concepção que seja sobre um determinado produto, determinada marca, empresa, conceito, organização, ou o que for, ele tenha essa função básica de união e difusão por meio dos determinadas ferramentas de comunicação ao qual eu me utilizarei, mas ao qual eu me apoio em uma mensagem. Essa mensagem claro, sendo o mais simples possível, mas lembrando que sempre eu tenho como ato de comunicação, eu tenho o emissor, o meu receptor, certo? Não pensemos num formato digital agora, neste momento. Né? Pensemos naquele formato tradicional ao qual eu preciso emitir a mensagem a alguém, este meu receptor, certo? Esta mensagem ela tem que ser codificada e decodificada. Eu preciso transformar essa mensagem para que quando ela seja traduzida ou decodificada, ela seja o mais simples possível e que ela possa ser entendida nas mais diversas ferramentas de comunicação disponíveis ao meu consumidor. A mensagem dentro do conceito de comunicação, ela precisa ser de tal ponto absorvida pelo seu público que ela seja de exato momento entendida, surpreendida e reservada pelo seu público por aquilo que você se propõe. E aí aqui, quando eu falo de comunicação integrada de marketing, geralmente o mix de comunicação, o composto de comunicação, ele é apresentado a todos nós na maneira tradicional aqui demonstrada para vocês, certo?
Então, essa maneira aqui tradicional, propaganda, publicidade ou relações públicas, patrocínio, promoção de vendas, marketing direto e venda pessoal, são as que mais comumente a gente ouve, mais comumente a gente utiliza, mais comumente está próximo ao nosso cotidiano, certo? Todas as ações de comunicação integrada de marketing prevêem que eu preciso me utilizar destas formas de comunicação segmentadas ou massificadas, certo? Massificadas patrocínio, publicidade, propaganda, segmentada, promoção de vendas, marketing direto e venda pessoal, que eu preciso para atingir melhor e mais eficientemente os meus objetivos de comunicação, eu preciso trabalhar com todas essas ferramentas de forma tal que elas correspondam uma à outra. Então, eu tenho que integrar todas as minhas ações para que toda a comunicação criada a determinado produto, determinada marca, esteja conversando entre si para que a mensagem que você determinou para a sua comunicação seja de forma muito simples disponibilizada ao seu público. Mas lembrando que hoje em dia nós trabalhamos com outras formas de comunicação que não somente as tradicionais, certo? Lembrando da propaganda, publicidade, se eu pensar na propaganda e na publicidade, ela está envolvida em todo o nosso conceito atual do que a gente faz e do que a gente realiza, certo? Patrocínio também nos métodos e formatos modernos e atuais a respeito de como se usar de patrocínio também tem as novas ferramentas. Promoção de vendas está sempre conosco e acompanha por meio de como eu irei criar formas de chamar minha atenção por meio de minha atenção não, a atenção dos meus consumidores e do meu público por meio de brindes, por meio de algum evento, por meio de alguma ação específica. E a venda pessoal é o contato então direto que você tem do seu vendedor com o seu público. Mas aí eu tenho que lembrar que hoje em dia nós pulamos de uma tradicional, certo? Mas lembrando que essas duas, e que principalmente, né, PP, publicidade e propaganda, ainda andam em todas as outras formas, sejam complementares ou inovadoras, né? Então, quando eu digo product placement, aqui eu tenho uma ação que todo mundo confunde com merchandising. Merchandising é o tal promoção no ponto de venda, né? E não é a propaganda em novela, não é a propaganda na Ana Maria, não é a propaganda em filme. Essa propaganda é product placement, certo? Ação cooperada de trade, de onde me utilizo daí dos meus varejistas, dos meus atacadistas, para fazer uma ação cooperada entre ambos e para que a gente consiga alcançar determinados números de vendas. Marketing digital, super atual, comunicação digital, tudo que a gente prevê e tudo que a gente precisa se preocupar com o contexto atual em divulgar em meio digital tudo aquilo que a gente fazia antigamente de uma forma tradicional. Então, a publicidade e a propaganda também entram neste meio digital. Eventos para chamar a atenção da sua marca, né? Para chamar a atenção daquilo que você faz, para chamar a atenção do seu próprio produto. Folhetos e catálogos, ele é um pouquinho mais antigo, mas a gente pode pegar esse folhetos e catálogos e olha, jogar aqui para o marketing digital quando eu falo de marketing de conteúdo, por exemplo, e marketing de relacionamento, ao qual eu preciso sempre me preocupar em chamar a atenção do meu consumidor, em criar vínculo com eles, para mantê-los comigo e não ter que gastar para buscar novos, fazer novos prospects. Então eu tenho sempre me preocupar com essa relação de criar mais relacionamento próximo. Isso pode ser por meio de determinadas tecnologias que você use na sua própria empresa, como você pode um simples banco de dados, mas muito bem trabalhado, para que você continue se relacionando com o seu cliente. E aqui as novas formas inovadoras, aqui eu ainda coloco marketing de conteúdo, tá certo? Que eu acrescento aqui, certo? Que está ligado ao marketing digital, certo? Advertisement ou advertising, que é a propaganda dentro de alguma peça de comunicação ou que tenha videogame, por exemplo.
Marketing viral é a viralização por meio das redes sociais de alguma comunicação que você realizou, positiva ou não, certo? Lembrando que marketing viral é basicamente o buzz marketing, que é o boca a boca, certo? Então, são ferramentas que você tem hoje que você precisa tentar botar no seu planejamento, tentar não, né? Incluir no seu planejamento, que elas precisam trabalhar de forma integrada ao ponto em que atendam ao seu objetivo principal de comunicação. Claro, seu objetivo é vender um produto que possui um preço, que está disponibilizado numa praça, mas que precisa ser lembrado que ele existe, utilizando-se e apoiando então nas mais diversas ferramentas ao qual aqui eu apontei para vocês. Algumas muito importantes na época de hoje, tal como marketing viral, tal como marketing digital, tal como buzz marketing, tal como advertisement ou advertising, certo? Então existe uma preocupação muito grande em você trabalhar com cada uma dessas ferramentas de maneira, de novo vou repetir isso, de maneira que elas se fundam e se unam de tal forma que a mensagem finalmente se transforme em uma, né? A ação principal de uma comunicação integrada é fazer com que a sua mensagem complexa sobre o seu produto, sobre a sua marca, sobre o seu serviço, se torne tão simples que toda a mensagem que você quer vender a respeito disso seja decodificada pelo seu consumidor, não, ou pelo seu público-alvo. Então, vamos lembrar que comunicação de marketing, eu tenho essa questão da representação da voz da marca, a voz da marca, né, na cabeça do seu público-alvo, né? Eu tenho questão de construção desse diálogo, de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu realizo, então vou repetir. A comunicação, que é muito presa ao contexto de propaganda, ou muito ao contexto de publicidade e propaganda, ela tem então essa questão de buscar informar, persuadir e lembrar que seu público-alvo, que você, direta ou indiretamente, você comercializa alguns produtos. A sua marca é detentora da produção de alguns produtos. Então tem essa voz ativa, essa voz da marca, a comunicação de marketing para aquilo que a marca e a empresa significam, certo? Lembrando que a empresa que tem esta marca, e a marca tem uma grande representação na mente do nosso consumidor, lembrando de top of mind, share of market, share of heart, certo? O quanto que é importante a marca aqui dentro, e essa voz dessa marca tem que estar presente, a comunicação tem esse papel fundamental de inserir isso dentro da nossa cabeça, né? Fazer com que você seja lembrado e relembrado e persuadindo que você lembre, você fazendo esse papel, você está fazendo o papel de comunicação, certo? Então, novamente, repetindo o que eu tinha falado no slide anterior, a importância de você integrar algumas ferramentas de comunicação pertencentes a esse composto de comunicação é tão importante quanto ou até mais do que a própria criação do produto, porque sem ela você não tem o produto vivo, né? Então eu preciso de um produto, eu preciso de um preço, eu preciso de uma praça para ser distribuído. Mas se eu não continuar comunicando que eu existo, alguma hora eu caio no esquecimento, certo? Então uma das funções básicas aí de comunicação. E aí então, falando de tudo isso, falando do contexto digital, da nossa disciplina de comunicação digital e de comunicação em mídias digitais, claro, eu não posso deixar de chegar ao contexto da publicidade digital. E aqui eu acrescento ao conceito da propaganda, da publicidade e da propaganda digitais. Né? Aqui são os anúncios ao qual você disponibiliza no meio digital, nos formatos digitais, para que você se torne público, né, a todas as suas ações, e aí o cuidado dentro de um mundo digital, e aí para que você propague a ideia da sua existência. Então, publicidade e propaganda, certo? Que no Brasil, PP, publicidade e propaganda, é tida como quase a mesma coisa, mas tem a sua diferenciação no sentido de um tornar público, do outro propagar, multiplicar a ideia, mas funde-se
perfeitamente. Então, nossa publicidade digital, nossa publicidade online, nesse meio digital, tem esse foco preocupante, esse foco direcionado, foco e direcionado, às questões digitais, redes sociais, blogs, sites, páginas, aplicativos e assim vai, certo? Até mesmo videogames, né? Não vamos esquecer disso. E aí, só para relembrar como é que era um formato antes e um formato depois, né? Antigamente, quando eu fazia uma propaganda, ainda existe esse formato, claro, né? A gente não pode esquecer disso. Mas antigamente, quando eu fazia propaganda, fazia uma publicidade, um PP, eu tinha a questão de despertar a vontade do consumidor para que ele comprasse, né? Tomou Doril, a dor sumiu, ou seja, compra que essa dor de cabeça vai passar e é legal esse produto, né? Então, essa criação está toda apoiada neste conceito, né? No conceito de compra alguma coisa que vai passar, certo? Aqui no caso do Doril, né? A marca em si tira as suas dúvidas em relação àquilo que você quer construir. Já hoje, a minha ação, o meu desejo, toda a minha parte de comunicação está apoiado em despertar o ato de compra por meio de cliques, né, por meio de toque, né, lembrando que a gente também toca o celular e as pontas dos dedos. Então aqui o espaço é para os usuários criarem espaços e não para as marcas, entendeu? Então aqui os usuários criam seus espaços e as marcas é que são criticadas ou apoiadas. Criticadas dos dois bom no sentido ruim ou no sentido mal, no sentido bom também. A mensagem em si, anteriormente, ela desaparecia muito rapidamente, apesar do posicionamento, né? O posicionamento do Doril, que é a mensagem que ele criou, é um posicionamento muito forte, certo? E que está ali presente. Porém, se é uma propaganda de revista, se é uma propaganda de jornal, se é uma propaganda de televisão, ela some por questão papel porque desgasta, porque alguma hora você joga fora, televisão porque ela passa esporadicamente, chega uma hora que para de passar. Já na publicidade digital, você tem a questão da permanência, né? Você pode ter um alcance muito maior que você previa antigamente. E aí, no digital, você tem a questão dos usuários tirando dúvidas. A partir do momento que ele clica na sua postagem, na sua publicidade, ele vai ser remetido a algum outro lugar e aí ele pode várias vezes fazer quantas perguntas quiser e inclusive ele pode compartilhar o seu post, inclusive ele pode comentar o seu post, né, e curtir o seu post, né? Vamos lembrar aqui. E aqui ele chama essa campanha aqui, ó, chama Saiba como transportar o seu animal de estimação. Como? Clicando aqui, né? Aqui não, aqui toma Doril, a dor sumiu e acabou. Não tem mais efeito nenhum. Ninguém está falando, nem tem um efeito de chamar a atenção para clicar aqui, certo? Publicidade digital hoje, então, ela não se restringe mais aos portais ou mesmo à internet, né? Ela tem aí diversas plataformas espalhadas, diversos aplicativos espalhados, e a gente não pode esquecer disso, videogames, são redes sociais, são celulares, são tablets, é o próprio computador mesmo, internet das coisas, certo? Que também eu posso ligar objetos à própria internet, e nessa própria ligação entre objeto e internet eu também posso fazer publicidade. É uma gama de plataformas aí que eu tenho ofertadas a todos, em qual eu, como agência de publicidade, preciso me preocupar, ou como uma agência de comunicação, preciso me preocupar em ofertar aí para o nosso público, o meu público-alvo. Então, quando eu digo e quando eu trabalho com rede digital, eu tenho que lembrar que a rede em si dá poder ao usuário. E aí tem aquela questão da viralidade, aquela questão do que vai ser publicado, certo? Você tem a possibilidade de interferência, você tem, na verdade, um meio muito rico que dá muito poder ao usuário, que aí eu estou tratando agora o nosso consumidor, o nosso público-alvo como usuário ou usuário-alvo, né? Porque são os meios digitais e ele realiza tudo por meio dessa área, né?
principalmente por causa da internet. Então, ele interfere muito mais facilmente na sua comunicação de forma positiva ou de forma negativa, pode viralizar a sua marca tanto no positivo quanto no negativo, só que aqui também você consegue mensurar mais facilmente suas campanhas, o sucesso das suas campanhas, também a forma negativa, a questão do engajamento, do compartilhamento e tudo mais, certo? Existe esse poder na mão do usuário quando a gente fala de meio digital, de publicidade digital. E a comunicação em mídia digital é muito simples. Ela tem que ser feita sempre com aquela questão que eu falei a respeito da comunicação integrada de marketing. A veiculação tem que ser feita com a mensagem que você já está certa de que vai ser feita, certo? É a sua própria mensagem. Tome todo cuidado para se certificar que essa mensagem está sendo veiculada de forma correta, que não há erro nessa mensagem, que ela seja simples, que ela seja super honesta e compreensível de primeiro instante, né? Honesta no sentido de, olha, é verdadeiro aquilo que eu falo, seja que você, né, que as pessoas consigam facilmente encontrar essa sua mensagem e que você mostre que o consumidor, o usuário, ele é sim o centro do seu poder, né? Ele é o centro da sua importância. E aí você tem que lembrar que consumidor hoje, ele procura por conteúdo. Isso vai ser até o assunto da nossa próxima aula, né? Da nossa terceira videoaula. E aí, se ele procura conteúdo, busque e apresente conteúdos para ele e crie relacionamento para que esses relacionamentos se renovem e venham outros e outros. Mídia online ela tem algumas características específicas, né, como o aumento de número de usuários ou consumidores online. Aproxima então todo o consumidor, aproxima o consumidor de todo esse ciclo de marketing, produto, preço, praça, promoção, comunicação, tudo mais, certo? Custo-benefício é bem menor, você consegue trabalhar de forma mais eficaz, é mais rápido, é mais flexível, forma interativa e segmentada, você consegue apontar para qual público você deseja, apesar do alcance ser muito maior, e os consumidores são muito mais participativos, você consegue medir tudo aquilo que você faz, como eu já falei anteriormente, de forma mais fácil, e a sua comunicação aqui ela consegue ser trabalhada de forma integrada das diversas maneiras possíveis, com maior alcance também. Alguns formatos então dessa publicidade digital, ela está preocupada realmente na necessidade do mercado, na necessidade do cliente para aumentar então sua presença dentro da organização, fortalecendo o posicionamento da empresa, da marca, da campanha, potencializando então as vendas e um retorno sobre o investimento. E também o outro formato está preso aos novos ambientes e dispositivos, tais como celulares, tablets, aplicativos, ao qual, lembrando que eu já até falei na aula anterior, você tem uma vida cotidiana hoje que é presa a uma tela de celular. Eu queria segurar meu celular e não consigo encontrá-lo porque não está aqui. Mas você tem uma vida inteirinha presa a novos ambientes, em novos dispositivos. Então, essa preocupação de atingir as pessoas que andam com esses dispositivos é tão grande quanto fazer uma propaganda ou quanto encontrar uma mensagem simples que seja divulgada em propaganda, certo? São dois formatos aí específicos para a gente se preocupar. Formatos então aí de banners digitais, alguns aqui disponibilizados para vocês, 780 por 90, eu tenho um super banner, 468 por 60, eu tenho um full banner, 234 por 60, eu tenho um half banner, 120 por 240, um banner vertical, 125 por 225, geralmente é um botão, né, quadrado, 300 por 225 é um retângulo, e aqui nós temos o 1600 por 600, que é o super banner vertical, ou 120 por 600, que é o banner vertical. Alguns formatos específicos de publicidade digital, que são os banners digitais aí que a gente consegue visualizar no dia a dia, quando a gente visita site, quando a gente acessa alguns sites. Né? Aqui nós temos a Rich Media, e a Rich Media são tipos interativos de sons e vídeos, né? Imagens também, que você consegue brincar, na verdade. Pena que aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas se eu passasse o mouse
sobre a sandália havaiana aqui, primeiramente ela viria a sandália havaiana do Brasil, e aqui está a bola que você tem que chutar, né, com um clique, chutando a bola. Que se fosse do Brasil ia lotar de sandálias da Havaiana, e ninguém ia conseguir fazer gol. E aqui a da Argentina, quando você clica para chutar a bola, simplesmente a chinelo abre e a bola passa, e é gol do Brasil. Né? É uma brincadeira que a gente faz utilizando ferramentas de som, vídeo, interatividade de game, imagem, efeitos 3D, ou aqui também como a Microsoft para chamar a atenção de um lead, né? De fazer registros por meio de leads, e aí você consegue acessar e tudo mais, certo? Vídeo online, muito lembrando aqui YouTube, mas não é só YouTube, mas nós temos essa questão básica da publicidade digital presa ao YouTube, com propagandas iniciais, com visualizações, com anúncios de true viewers, dentro do próprio celular, né, vídeos promovidos, e aí a gente também tem a questão básica de chamar a atenção do usuário dentro da plataforma do YouTube, né, fazendo aquelas propagandas, dependendo às vezes do vídeo, do tamanho do vídeo, vão passando propagandas de determinado em determinado tempo, que não deixa de ser uma publicidade digital também disponibilizada a todos. O link patrocinado, que esse é um dos mais utilizados aí no nosso cotidiano, certo? Ao qual você faz a sua busca orgânica, né? E os primeiros links que aparecem geralmente naquela telinha laranja, né, como eu estou aqui circulando, são os mais importantes, são aqueles que a gente paga para estar entre primeiros. Aqui também na lateral, né, que eu coloquei aqui para vocês, certo? E aí são links que você está pagando para que você apareça em primeiro lugar dentre as pesquisas das pessoas, tal como eu demonstro aqui também. Link patrocinado é um dos primeiros itens, certo? Que representa 28% da busca, e a busca orgânica em si, ou aquilo que você pretende achar com mais importância, 72%. Aqui também é lateral, link patrocinado, e aí aparecendo para vocês. Mais um exemplo aqui, hotéis Minas Gerais, aí apareceram os 3 primeiros, e aí depois eu tenho o restante aparecendo. Link patrocinado, você utiliza, você paga de determinadas ferramentas para que sua publicidade esteja em primeiro lugar numa busca como o Google, e uma busca que tem certa importância para chamar a atenção do seu consumidor. Alguns outros formatos, vamos lembrar aí do advertising que eu falei, do advergame, que é a propaganda dentro de um próprio game. Né? Vamos lembrar do Sonic, né? O Sonic tinha a propaganda Sega aparecendo, né? Que era bem legal quando a gente via. Né? Publicidade nos jogos também, né? E aí, ó, Axe, né? E aqui Dr. Pepper, que é um refrigerante norte-americano. E por fim, o Digital Out of Home, ou seja, a propaganda fora de casa, né? Que é no metrô, no ônibus, no táxi, no ponto de ônibus e tudo mais. Aqui, como eu estou mostrando para vocês, que ela é digital. No metrô aqui de São Paulo, a gente encontra aquelas televisõezinhas dentro do metrô, que também é um Digital Out of Home, né? Vamos lembrar disso. Bom, esse foi então o conteúdo aí de nossa segunda videoaula, da nossa segunda web aula. Espero que tenham gostado. E aí a gente se encontra na nossa unidade 3, na nossa terceira web aula. Obrigado.